Vamos imaginar a seguinte cena. Tipo, são 6 da manhã de uma terça-feira e agentes de fiscalização batem na porta da sede de uma grande empresa. Nossa, sem nenhum aviso prévio. Exatamente, zero aviso prévio. E, em questão de minutos, eles exigem acesso a servidores, aos livros contábeis, aos diretores. É um cenário de pesadelo corporativo. Pois é. E, historicamente, a sensação de quem passava por um procedimento de fiscalização tributária no Brasil era bem essa, né? A de entrar num campo onde só o Estado conhecia o livro de regras. Com certeza, o Estado apitava o jogo e, se quisesse, mudava o placar no meio da partida. Sim, tipo, uma desvantagem absurda. Mas o cenário corporativo e tributário passou por uma mudança tectônica recentemente. Uma mudança imensa, de verdade. Com a entrada em vigor da Lei Complementar número 225, de 8 de janeiro de 2026. A famosa LC 225. Isso. E o objetivo deste nosso mergulho profundo hoje, baseando-se no texto do professor Humberto Gouveia, é justamente destrinchar isso. Entender como essa nova legislação constrói um verdadeiro escudo de proteção jurídica, sabe? Reequilibrando, enfim, as forças entre o fisco e o contribuinte. E olha, o que chama a atenção logo na premissa dessa legislação não é só tipo a criação de uma cartinha de boas maneiras para o agente fiscal. Certo. Tem algo mais profundo aí, né? Sim, a verdadeira quebra de paradigma está na obrigatoriedade e na capilaridade da lei. Como assim capilaridade? Explica melhor para quem está acompanhando a gente. Bom, antes dessa lei, a gente vivia numa dispersão normativa gigantesca, sabe? A famosa colcha de retalho jurídica. Exato. A União tinha lá as diretrizes dela, mas cada um dos 26 estados, o Distrito Federal e, nossa, os mais de 5.000 municípios operavam sobre lógicas próprias. Cada um por si. Muitas vezes com decretos obscuros que davam margem a umas interpretações bem autoritárias, tipo um velho oeste tributário. Nossa, sim. E aí a LC 225 muda esse cenário? Muda tudo. Ela impõe normas gerais de direitos, garantias e deveres que são de observância obrigatória em absolutamente todo o território nacional. Quer dizer que é um teto unificado, então? Isso. Qualquer órgão com competência para cobrar e fiscalizar tributos agora é obrigado a operar sobre essas mesmas regras. Entendi. Pensando bem, isso resolve um problema prático colossal, né? Porque antes o nível de truculência ou de transparência de uma auditoria dependia basicamente do CEP da empresa. Literalmente do CEP. Tipo, uma fiscalização da Receita Federal em São Paulo seguia um rito X. Mas uma prefeitura lá do interior, ao fiscalizar o ISS, o Imposto sobre Serviços, muitas vezes agia sem critério nenhum, exigindo documentos em prazo razoável. Exatamente. O que essa lei faz é esticar a mesma régua para todos os entes federativos. Mas, lendo o material do professor Humberto Gouveia, fica muito claro que o coração dessa nova dinâmica não é só a unificação das regras, né? Não, de forma alguma. A unificação é o palco. Certo. O principal parece ser quem garante que essas regras sejam cumpridas na hora do sufoco. O foco central acaba recaindo sobre aquele direito inegociável à assistência técnica. Perfeito. Essa é, eu diria, a espinha dorsal do artigo 4º, inciso 10 da nova lei. E o que esse artigo diz na prática? Ele traz uma garantia expressa, muito clara, de que o investigado ou fiscalizado tem o direito de se fazer assistir por um advogado. Certo. Isso em qualquer processo administrativo e de fiscalização. E o texto é super cirúrgico, sabe? Ele abrange qualquer ato de agentes fiscais para o lançamento de tributos. Qualquer ato mesmo. Tipo, não importa o imposto. Qualquer um. Pode ser o controle aduaneiro de uma importação super complexa que ficou retida no porto. Pode ser a apuração de contribuições previdenciárias ou uma auditoria municipal. Caramba. Então a presença do advogado deixa de ser, tipo, uma concessão amigável do fiscal. Exato, não é mais um favor. Passa a ser uma prerrogativa irrenunciável em todas as esferas. Mas vamos tentar analisar a mecânica disso no mundo real. Porque, veja bem, ter um advogado sentado lá no canto da sala de reuniões, só observando o fiscal mexer nos papéis, não muda muito o jogo, né? Só observar não adianta. Pois é, a legislação precisa dar ferramentas para que esse profissional atue de verdade. E ela dá. A lei consagra o que a gente chama de ampla defesa.
de forma tátil, prática. Entendi. Por exemplo, se a prefeitura está lá exigindo o pagamento de um imposto específico sobre uma tecnologia nova que a empresa criou. Certo. Argumentar se a lei incide ou não sobre aquele serviço, bom, isso deixou de ser um mero trabalho de preencher planilha financeira, né? Com certeza. A partir do momento em que envolve interpretar a aplicação da norma, isso entra no monopólio do advogado. A tal da exclusividade técnica. Exatamente. A instrução da fiscalização, quando envolve emitir pareceres jurídicos sobre se a norma tributária se aplica àquele fato concreto, é uma atividade privativa da advocacia. O fiscal até pode dominar o cálculo, né? Sim, o fiscal domina o cálculo, mas a interpretação do limite legal daquele cálculo encontra agora um contraponto técnico qualificado. Entendi. E quais são essas prerrogativas na prática? O que o advogado pode fazer? Olha, o advogado tem o direito de ingressar livremente nas repartições públicas, independentemente de agendamento prévio. Nossa, sem agendar nada. Sem agendar. Ele tem o direito de examinar os autos de processos findos ou em andamento, tirar cópias e apresentar quesitos ali no calor da apuração. Mesmo que ele não tenha uma procuração formal na mão naquele exato segundo. Mesmo sem a procuração na hora, desde que não haja, claro, um sigilo absoluto decretado. Entendi. Então, tipo, a defesa deixa de ser reativa. Exato. E, historicamente, a estratégia das empresas era, bom, esperar a autuação milionária chegar pelo correio, para só então tentar apagar um incêndio. Isso. Acionava o departamento jurídico e tentava reverter o dano num tribunal administrativo anos depois. Agora, pelo que estou entendendo, a defesa acompanha a formação da prova desde o minuto zero. Desde o minuto zero, o advogado atua de forma preventiva e simultânea à fiscalização. Mas olha, isso levanta uma contradição aparente no texto que eu acho que a gente precisa explorar aqui. Qual seria? Se a assistência técnica desde o primeiro momento é a grande chave, por que a lei blinda tanto a figura do advogado e não estende, tipo, essa mesma proteção colossal ao contador da empresa? Essa é a grande questão. Porque, pensa bem, é o contador quem elabora os balanços. Ele conhece cada nota fiscal emitida, sabe o fluxo de caixa de cor. Sim, ele domina a materialidade dos fatos. Exato. Ele é a pessoa com maior domínio sobre os números que o fiscal quer ver. Então, por que criar essa distinção tão brutal entre as duas profissões no que diz respeito ao sigilo? É fascinante essa diferença. E ela revela a engenharia por trás do sistema de inteligência financeira do nosso país. Como assim? Existe uma simetria fundamental nas obrigações éticas e legais dessas duas profissões. O profissional de contabilidade e o auditor possuem, lógico, regras de confidencialidade comercial. Certo, eles não podem sair espalhando os dados da empresa para os concorrentes. Isso. No entanto, a Lei número 9.613 de 98 e também as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, elas transformam esses profissionais em engrenagens de monitoramento. Engrenagens do Estado. Praticamente. Eles recebem do Estado o que a gente chama de dever de informar. E como esse dever de informar opera ali na prática, no dia a dia do departamento financeiro? Porque parece que o sigilo do contador evapora no momento em que o Estado estala os dedos, né? Evapora mesmo. Na prática, a lei obriga que contadores e auditores mantenham registros rigorosos. Se, durante um balanço ou uma auditoria de rotina, esse profissional detectar uma movimentação suspeita... Tipo uma transferência típica para o exterior. Exatamente. Ou transações que ultrapassem certos limites fixados em lei, ele tem obrigação legal de reportar isso ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E ele tem quanto tempo para fazer isso? O prazo máximo é de 24 horas. Nossa, 24 horas? Sim. E o detalhe mais crítico dessa mecânica toda é que a lei exige o chamado reporte cego. Reporte cego? Como assim? O cliente não fica sabendo? Não, o contador deve se abster de dar ciência dessa comunicação a absolutamente qualquer pessoa, inclusive ao diretor da empresa que contratou ele. Caramba. O sigilo do contador, nesse caso, cede obrigatoriamente diante da exigência do Estado de combater a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Eles são desenhados pela lei para serem agentes de transparência. Mas, espera um pouco. Colocando isso em perspectiva,
essa dinâmica cria uma tensão interna gigante nas corporações, não acha? Gigantesca. A lei, no fundo, força o contador a ser uma espécie de, um delator legal. Operando de boa fé para o sistema financeiro. Isso. Ele trabalha de boa fé para proteger a lisura do sistema, mas em contrapartida, obriga o advogado a ser um cofre impenetrável. Exato. É um contraste perfeito. E aí vem a dúvida. Ao desenhar o advogado como esse cofre absoluto, a legislação não acaba facilitando a vida de quem, porventura, queira ocultar fraudes fiscais complexas? Muita gente questiona isso. Pois é. Como o sistema justifica essa linha tão tênue entre garantir o direito de defesa e, acobertar ilícitos? A justificativa reside na própria essência do Estado democrático de direito, sabe? A inviolabilidade do advogado não existe para facilitar o crime. Ela existe para garantir que o poder punitivo do Estado não se torne absoluto e esmagador. Entendi, é um freio. Isso. A Constituição Federal, lá no artigo 133, e o próprio Estatuto da Advocacia, eles estabelecem o sigilo profissional do advogado como uma garantia civilizatória. Faz sentido. Se o Estado tem o monopólio da força e pode tributar e punir, o cidadão ou a empresa precisa ter um espaço de segurança. Exatamente. Um espaço onde possa relatar todos os fatos, inclusive os seus próprios erros ou vulnerabilidades. Sem aquele terror de que o profissional sentado na sua frente vai ser forçado a escrever um relatório incriminatório contra você na manhã seguinte, né? Perfeito. Se não houvesse o sigilo, não haveria direito de defesa pleno. Ninguém contaria a verdade para o próprio advogado. E essa blindagem, pelo que vi no texto, vai bem além de só poder recusar a entrega de documentos, certo? Vai muito além. O material menciona uma proteção até contra o próprio cliente em situações extremas. Sim, a proteção é ampla. Ela envolve a inviolabilidade do escritório físico, dos servidores digitais e das comunicações em qualquer formato. E tem um ponto crucial sobre depor. Qual? O advogado tem o dever de se recusar a depor como testemunha sobre fatos relacionados a quem seja ou tenha sido seu cliente. Espera, mesmo se o cliente quiser... Mesmo que o próprio cliente, sob pressão, autorize ou até implore por esse depoimento, o advogado deve manter o sigilo. É um dever do ofício dele. Caramba. E o auge dessa arquitetura de proteção é a vedação à colaboração premiada. A lei proíbe expressamente que o advogado faça delação premiada contra quem ele defende ou já defendeu. Nossa, e se ele fizer? Fazer isso não é só uma quebra de confiança. Gera a exclusão imediata dele dos quadros da OAB, um processo disciplinar gravíssimo e sanções penais diretas contra o advogado. Essa oposição de papéis é realmente fascinante, né? Muito. Porque, veja bem, o sistema precisa desesperadamente do contador alertando sobre anomalias financeiras. Senão o mercado vira um caos de lavagem de dinheiro. Mas isso nos leva a um gargalo prático, muito óbvio. Qual gargalo? Bom, imagine que o agente fiscal, seja estadual ou municipal, ele entenda perfeitamente essa dinâmica toda. Certo. Ele sabe que se o advogado entrar na sala, a coleta de provas vai ser metódica, demorada e totalmente restrita ao limite exato da lei. O fiscal perde a vantagem surpresa. Exato. Então, o que impede esse fiscal de agir com arbitrariedade? De simplesmente conduzir uns interrogatórios informais com gerentes desavisados ou de requisitar dados direto para a equipe de TI, ignorando totalmente a existência do advogado da empresa? Excelente ponto. O que impede o abuso é justamente o mecanismo de consequências que foi inaugurado e reforçado pela LC 225. Mecanismo de consequências. Sim. O artigo 3º dessa legislação engessa a autoridade tributária aos princípios da probidade, do decoro e da boa-fé. Certo, mas... O agente fiscal não pode mais realizar as chamadas pescarias probatórias, sabe? Como são essas pescarias? É quando o fiscal chega pedindo o espelhamento de servidores inteiros de todos os computadores só para ver se encontra algo errado por acaso. Ah, entendi. Hoje, a busca deve se limitar rigorosamente às informações estritamente necessárias à apuração daquele fato gerador específico. Mas olha, sendo bem pragmático aqui, princípios e recomendações de boa-fé não costumam frear atitudes arbitrárias se não houver consequências pesadas atreladas a eles, né? Você tem toda a razão. E é aí que a legislação mostra os dentes de verdade. Como?
A autoridade administrativa que agir com dolo, má-fé ou incorrer em abuso de poder durante a fiscalização vai responder pessoalmente por isso. Pessoalmente, não é o Estado que responde. O agente responde pessoalmente, e a responsabilização se dá em 3 esferas simultâneas: civil, penal e administrativa. Caramba! O agente pode perder o cargo, responder criminalmente pelo excesso e ainda ter que indenizar a empresa do próprio bolso. Isso já muda a conta de risco dele. Muda. Mas o mecanismo jurídico mais letal contra o fisco e que funciona como verdadeiro freio de arrumação em tudo isso é a aplicação da nulidade absoluta. Vamos detalhar a anatomia dessa nulidade, porque eu acho que isso é o ponto alto do texto. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada operando no direito administrativo, certo? Precisamente. Para ficar claro para quem nos ouve, vamos criar um exemplo prático. Imagina que o fiscal decidisse ser mais, digamos, eficiente. E aí ele conduz uma entrevista a portas fechadas com o diretor financeiro da empresa, proibindo a entrada do advogado ou nem avisando que aquela investigação está acontecendo. Clássico. O diretor, obviamente nervoso e sem nenhuma orientação técnica sobre a abrangência das perguntas, confessa uma interpretação equivocada sobre um incentivo fiscal qualquer e entrega uma planilha interna para o fiscal. Certo. O fiscal pega essa planilha e usa para lavrar um auto de infração de milhões de reais. Como essa nova lei destrói esse procedimento? Ela destrói atacando a raiz do ato. Olha só, o Estatuto da Advocacia já indicava esse caminho, mas a nova legislação pacifica de vez o assunto. O que ela diz? Se um investigado prestar depoimento ou for interrogado sem assistência do seu advogado, esse ato sofre de nulidade absoluta. Nulidade absoluta quer dizer que não é algo que o fisco consiga consertar depois. De jeito nenhum. Não é uma nulidade relativa, o interrogatório simplesmente não existe no mundo jurídico, é apagado. Nossa. E, consequentemente, a contaminação atinge absolutamente tudo que derivar desse interrogatório. O efeito cascata. Exato. A autuação milionária, que foi baseada na planilha entregue durante aquele interrogatório ilegal, é inteiramente invalidada. Caramba. Então, o trabalho de meses de uma equipe inteira de auditores pode simplesmente evaporar. Evapora. Quando o caso chegar aos conselhos administrativos, como o CARF, o conselho será obrigado a anular a cobrança, porque o Estado não pode se beneficiar de uma prova que foi obtida através da violação da ampla defesa. Nossa, isso inverte totalmente a lógica do incentivo. Totalmente. A lei desestimula a truculência porque torna o autoritarismo, na prática, inútil. Exatamente. Perde a utilidade. Não importa se a prova conseguida na marra é a prova definitiva de uma infração da empresa, se o método de obtenção ignorou a presença do advogado e atropelou a lei, o resultado não serve para nada. Perfeito. A máquina estatal passa a ter muito mais a perder do que a ganhar ao tentar encurtar o caminho. Fica caro demais para o fiscal arriscar. O risco torna-se altíssimo. E vale mencionar que a pressão por essa adequação já vinha de diversas frentes regionais, sabe? E agora encontra um eco nacional com a LC 225. O texto do Humberto Gouveia menciona isso, né? Sim, ele cita, por exemplo, o caso do Estado de São Paulo. A própria Constituição Estadual Paulista, lá no artigo 106, já estabelecia que qualquer autoridade estadual deveria zelar pelas prerrogativas dos advogados. Sob pena de responsabilização, imagino. E isso, sob pena de responsabilização pessoal imediata. O que a Lei Complementar 225 faz agora é nacionalizar esse rigor. Cria um cerco fechado. Exato. Cria-se um cerco onde o desrespeito ao direito de defesa técnica não é mais visto como um mero deslize processual. Passa a ser uma infração grave do próprio agente do Estado. Bom, sintetizando todo esse complexo ecossistema que a gente explorou aqui, a grande vitória trazida pela Lei Complementar 225 é a concretização física do devido processo legal. Sem dúvida alguma. É pegar aquela frase majestosa da Constituição, que diz que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e transformá-la em ferramentas operacionais, de verdade. Ferramentas do dia a dia. Sim, a lei agora garante uma cadeira na sala de reunião,
Garante o direito de dizer não a uma requisição abusiva de dados e a nulidade de provas colhidas de forma sorrateira. Uhum. A fiscalização deixa de ser aquela invasão hostil de surpresa e passa a ser um procedimento regulado, onde o Estado precisa provar que tem razão seguindo as mesmíssimas regras que ele exige do contribuinte. E essa transformação, olha, exige um amadurecimento gigante. Não só por parte do Estado, viu, mas também do setor privado. Como assim do setor privado? Porque a reflexão final que o impacto dessa lei deixa vai muito além da resposta a uma fiscalização pontual. Interessante, aonde você quer chegar? Pensa bem, se a gente analisar essa dualidade extrema que a gente discutiu, a lei obriga o profissional de contabilidade a revelar operações suspeitas ao COAF em 24 horas. Certo. E, do outro lado, obriga o advogado, sob risco de sanção criminal severa, a ocultar e blindar os segredos da empresa. Sim, a tensão entre o alerta e o cofre. Exatamente. Isso altera profundamente a arquitetura de governança corporativa da empresa, muito antes de qualquer auditor fiscal bater na porta deles. Ah, entendi. A decisão sobre quem é convidado para a mesa de reuniões, na hora de planejar a estratégia da empresa, muda totalmente o destino daquela informação. Precisamente. Quando a diretoria senta lá para discutir um planejamento tributário agressivo, uma fusão ou uma reestruturação financeira complexa, a pergunta é quem compõe aquela sala? Quem está na cópia dos e-mails estratégicos? Nossa, faz todo sentido. Porque a presença do contador ou a presença do advogado não altera só o escopo técnico do conselho que a diretoria vai receber. Ela define o status jurídico daquela informação. Uau! Define se aquele planejamento nasce carimbado com o dever de transparência para o Estado ou se nasce protegido pelo cofre inviolável do sigilo profissional do advogado. É a construção do escudo antes da batalha sequer ser desenhada. É incrível pensar nisso. Uma legislação que, num primeiro momento, parecia tratar apenas de como agir diante de um fiscal, no fundo dita como as corporações devem estruturar o próprio fluxo de pensamento interno. É o poder da lei moldando a cultura corporativa. Bom, a Lei Complementar 225 estabelece que, nesse embate histórico entre o fisco e as pessoas, o árbitro não tolera mais atalhos autoritários. Acabaram os atalhos. E ter um conhecimento profundo dessas regras, que a gente acabou de destrinchar, é o único mecanismo real de defesa para quem está na linha de frente. Com certeza absoluta. Agradeço muito a companhia nessa análise jurídica e estrutural de hoje. A curiosidade e o pensamento crítico são, no fim das contas, os motores que nos permitem decifrar as regras do jogo antes mesmo de entrar em campo. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.